O Brahmana, ele desapareceu nesse momento do sonho de Shivastaka. Listen, finish, not to take my son. 5 minutes. Huh? Then, when that Brahman disappeared from my dream, then I wake up. Então, quando esse Brahmana ele desapareceu do meu sonho, eu acordei. Then I afraid. I will live how many years? 1 year and 365 days only my life. Então, ele ficou com muito medo e ficou pensando, olha, eu vou viver só mais um ano, 365 dias. All you are happy. Why? Because all you are thinking, I will be alive at least 100 years. Todos vocês estão muito felizes, porque vocês pensam, pelo menos eu vou viver 100 anos, né? But you don't know how long you will be in this material. Mas, na verdade, vocês não Second, any moment you will die. Vocês não sabem realmente quanto vocês vão viver nesse mundo. A qualquer segundo momento, vocês podem morrer. Understand? There are no faith of your breath. Nisaske viswasana. Vocês não deviam ter fé na sua respiração, né? Não tenham confiança na sua respiração. What is it? Nisaske viswasana. You cannot faith of your breath. Any second, your breath will be stopped, then não podem confiar, né, na sua respiração, porque a qualquer momento pode parar isso e vocês vão morrer. Heart attack, then finish. Heart fail. Se o coração parar, então aí vocês morrem. So Srivas Thakur, he told to Mahaprabhu, and from that day I was afraid. Only I will alive. How many days? 365 days, 1 year. Então ele ficou com muito medo, né? Porque ele só ia ter 1 ano de vida, né? Quanto tempo? 1 ano é 355. I did not tell to anyone, just I afraid. After 365 days I will die. Então ele ficou pensando isso, não, daqui a 1 ano, 365 dias eu vou morrer. Every day I was looking the calendar. 1 day passed. Then 364, 363. 362. Down. Então, Shivas continuou falando, né, que todo dia ele ficava olhando para o calendário e ficava contando um dia a menos, né? Então, 365, depois 364, 363, e assim vai. Then I'm thinking, what will do now? E aí ele ficou pensando, o que eu vou fazer agora? I will die, what will do? Eu vou morrer, fazer o que fazer, né? Then suddenly, one day I found one very nice, beautiful sloka. Mas um dia, de repente, ele encontrou um sloka muito belo. Um verso muito belo. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam. Kalo nastiva, nastiva, gatiranyatha. In this Kali Yuga, there are many other processes. To attend to Lord. Harinam, Harinam, Harinam. Então esse verso fala que nessa Kali Yuga não há outra maneira de você alcançar o Senhor a não ser Harinam, Harinam, Harinam. Then my faith coming. So from that day, every day I was chanting holy names. Então, por conta disso, a minha fé, Shivas continuou, a minha fé cresceu, né? E todos os dias eu comecei a cantar os santos nomes. But still I afraid. Now this is way. Srivas Thakur told Prabhu, still I afraid. I will die. Mas ele falou, ainda assim, eu continuei com muito medo, né? Porque eu ia morrer. You cannot conquer the death. Vocês não podem derrotar a morte. You will die or not. You are sadhu or sadhu, everybody will die. Sendo sado ou assado, né? Todo mundo vai morrer. You will die or not? You tell to me. What will do? Palaite pochanai jom ache piche. There are no way to escape from this Maya. Jam Maharaj is everywhere. Então não há como você escapar, né, desse Jam Maharaj, né, da morte. Palaite pochanai jom ache piche. So Srivas Thakur very humble is saying, Prabhu, from that day, every day I was chanting holy names. But still I afraid and looking the calendar.
Então o Shivas Thakur falou para Mahaprabhu, né? Então, a partir desse dia, eu sempre fiquei cantando santos nomes todos os dias, mas ainda assim eu estava com medo e eu ficava olhando para o calendário. And so I thinking chant holy name and also used to go the Harikatha in the assembly house of Devananda Pandit. E eu também ia, né, nesse Harikatha na Assembleia de Devananda Pandit. And that time Devananda Pandit is the very famous and the speaker of Srimad Bhagavad Pravakta. Porque nessa época, Devananda Pandita, ele era um orador muito famoso do Srimad Bhagavatam. So every day I will listen Srimad Bhagavad Katha from Devananda Pandit. Então ele continuou, todos os dias eu ia ouvir o Srimad Bhagavatam, né, de Devananda Pandita. And chanting holy names. Eu ficava cantando santos nomes. Right? Then when I noticed, now how many days passed? 364 days passed. Então quando eu reparei, eu vi que tinha se passado 364 dias. So now one day rest, last day. Então agora faltava apenas um dia. Right? Era o último dia. When sun goes down, then I will die. Então quando o sol se pôr, eu vou morrer. So I afraid today is my last day. I have to die. Então ele estava muito, né, tava com muito medo porque hoje é meu último dia. Eu certamente vou morrer. And that day, Devananda Pandit, he was speaking Prahlad Charitra Katha. Mas nesse dia, Devananda Pandita, ele estava falando Prahlad Charita Katha. And that time I listened very carefully, listen Nishinga Prahlad Katha. E ele estava ouvindo muito atentamente esse Nishinha Prahlad Katha. How Lord also protect to Prahlad. Ele ouviu como o Senhor protegeu Prahlad. Hiranyakashipu tried to kill to Prahlad in different way. Hiranyakashipu está tentando matar Prahlad de diferentes maneiras. But Lord protected him. Mas o Senhor protegeu ele. Then I think I am not Prahlad. I have no bhakti. In my life, I did not perform any pious activities. I committed many sinful activities. How possible Lord will protect me? Então ele começou a pensar, mas eu não sou Prahlada, né? Eu não tenho bhakti, eu cometi durante toda a minha vida várias atividades pecaminosas, então como é que o Senhor vai me proteger? Lord protect Prahlad because Prahlad in his life did not commit any sinful activity. Ele pensou, o Senhor, ele estava protegendo Prahlada por quê? Porque ele, na vida dele, nunca tinha cometido nenhuma atividade pecaminosa. And Prahlad were completely, absolutely surrendered lotus feet of Lord. E But this regard, Lord protect him. E Prahlada, ele era completamente rendido aos pés de lótus do Senhor. Por isso que o Senhor protegeu ele. So for the guy thinking, no one can protect me. Então, dessa maneira, ele estava pensando, ninguém vai poder me proteger. Then almost sun goes down. E o sol estava quase se pondo. Then I'm thinking, I will die. This is my last breath. Então ele ficou pensando, então agora eu vou morrer, esse vai ser meu último, a última respiração. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. When very afraid, very speedy chanting or not? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, chanting. Ele ficou cantando então os santos nomes, e ele está cantando rápido, porque ele estava assim, né, muito assustado. Então quando a gente está assustado, Then I was canta bem chanting, rápido. oh, this is my last, just 1 second. When sun goes down, then I will die. Então ele estava pensando, esse é o meu último momento, assim que o sol se pôr, eu vou morrer. Then Mahaprabhu listened, Mahaprabhu told, Srivas, tell, then what happened when sun goes down? Então Mahaprabhu perguntou, mas então Srivas, o que aconteceu na hora que o sol se pôs? Then Srivas Thakur told Prabhu, I have little bit remembrance, I tell you. Então o Srivas falou assim, eu vou falar o que eu lembro, um pouquinho do que eu lembro. When sun goes down, then my head start to spinning. Então quando o sol se pôs, minha cabeça começou a rodar. Then I fell down from the balcony. Então eu caí da bancada. I was sitting varanda, in the balcony of Devananda Pandit, some place either. Balcony, understand, little bit, air place, I was sitting. Ele estava nessa varanda, né? E aí ele caiu. So just I remember when sun goes down, then my head start to spinning and fell down. Então, quando o sol se pôs, a minha cabeça começou a rodar e aí eu caí. Then that time I don't know what happened. E nesse momento eu não sei exato o que aconteceu. But later I heard Mas eu ouvi then
and everybody checked, I died. Todos haviam checado que eu havia morrido. Then my dead body they brought in my house. Então eles trouxeram meu corpo morto para minha casa. Then Mahaprabhu asked Devananda, Srivas tell, then what happened? E Mahaprabhu falou assim: Could you remember when you fell down from the balcony? Someone come or not? Então ele falou assim, Mahaprabhu falou, Srivas, mas e o que aconteceu no momento em que você caiu? Tinha alguma pessoa ali com você ou não? That time Srivas Thakur told, yes, Prabhu, I little bit remember. A Srivas respondeu, sim, Prabhu, eu lembro um pouquinho. When I fell down from the balcony, that time, that Brahman who came in my dream, that Brahman also came and hold me on his lap. Então, na hora que eu caí da varanda, então eu lembro que aquele Brahmana que estava no meu sonho, ele apareceu e aí eu caí no colo dele. Then Mahaprabhu again asked, tell to me, who was that Brahmana? Então Mahaprabhu perguntou, Who mas had quem... come your dream and also protect you? Então Mahaprabhu perguntou, quem é aquele Brahmana então que apareceu no seu sonho e que também apareceu e carregou você no colo? And that time, Srivas Thakur told, Prabhu, actually that Brahman, you are. A Srivas falou, na verdade aquele Brahmana é você. Because I am chanting your holy names and you are same. Nam avinnatvat, nam namina. There are no difference. Holy names and you are same. So you also hold me on your lap. Então, você apareceu porque eu estava cantando os seus santos nomes, né? E não há diferença, né, entre os santos nomes e o Senhor. Então, por conta disso, na hora que eu caí, você apareceu e eu caí no seu colo. Actually, I did not give up my body, and by your courteous mercy, again I returned back this life. Então, pela sua misericórdia, né? Então eu voltei a ter vida. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu, this is true. One who chants holy names, I will protect him. Então é verdade, Mahaprabhu falou, né? Aquele que canta os santos nomes, eu protejo. So in this way, holy names and Sri Hari same. You are chanting holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nam avinnatvat nam nam. You are chanting holy names means you direct meet with Lord Sri Hari. You are on the lap of Sri Hari. Então esse verso fala Abhinatva Namanamino, ou seja, se você canta os santos nomes, né, isso é a mesma coisa que você se encontrar diretamente com o Senhor. You understand? You are chanting holy means you are lap of Sri Hari. Hari also means Krishna also protective. Então cantar os santos nomes significa o quê, né? Que você está no colo do Senhor e Ele está protegendo você. So in this way, so for this Srivas Thakur told, when I return back my life, I have so much faith. How is powerful these holy names. Então Srivas Panta continuou que quando eu voltei à vida, então eu desenvolvi muita fé, né, de como são poderosos os santos nomes. And for this regard, I never stop chanting holy names. Então por conta disso, eu nunca mais parei de cantar os santos nomes. Understand? Nam Harinam. For this regard, I have so much taste coming to chanting holy names. Então por conta disso, né, eu tenho muito gosto em cantar os santos nomes. This is called Nama Mahima, the glories of holy names, Nam Mahima. Então essas são as glórias do cantar dos santos nomes. So all is faith, how is powerful holy name. Então isso mostra como são poderosos os santos nomes. In this Srivas Thakur, this Leela, showing to us, how is powerful holy names, Nam Prabhu. Então essa lila de Srivas Thakur mostra como poderosos são os santos nomes, né? Understand? So only chant, don't stop to chanting holy name. Only chant holy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então nunca parem de cantar os santos nomes, sempre cantem. Mahaprabhu said to Krishna mantra hoite habe samsar mocan, और कृष्ण नाम होइते पावे कृष्ण प्रेमधन. Chaitanya Charitamrita. If you chant
Krishna mantra, Gopal mantra is this mantra, Krishna mantra, Gopal mantra. Then all your sinful activities destroyed. Krishna sansar mochan. আর কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণ প্রেমধন। You chant holy names, Krishna, you will get the Krishna prem. Então, Mahaprabhu fala esse verso no Chaitanya Charitamrita, né, que se você canta o Krishna Mantra, Gopala Mantra, então todos os seus pecados, né, eles são destruídos. Mas se você canta os santos nomes, né, de Krishna, então você desenvolve prema, Krishna prema. Though there are no difference in Nam and mantra, but Nam is very powerful. Não há diferença entre Nama e Mantra, mas Nama é muito poderoso. You see, Krishna mantra is Krishna, Govinda, Gopal, Gopijana Vallabh name is there also. And our holy names, Samudhan Padatmak. And Hare Krishna, and this is called Samudhan, invocation. Krishna Hare Hare Vocativo. Porque se você canta o Diksha Mantra ou o Gopala Mantra, o nome está lá dentro também, né? Mas os santos nomes eles estão no caso vocativo. Maybe tomorrow we'll discuss. Talvez amanhã a gente discuta isso. Difference Nam and mantra. O maior dos mantras. So mantra will give the samandagya, knowledge of relationship. Or Harinam will give prem. Então, os mantras, né, Diksha Mantra, eles vão dar Sambandha-gyana, o conhecimento do relacionamento. Enquanto o Mahamantra Hare Krishna, ele vai dar prema, amor puro por So Deus. saying the Krishna mantra hoite pabe sansar mochan, or Krishna naam hoite pabe Krishna premadhan. So chant Hare Krishna means you will get the prem, sakshat, direct you get the prem. Então, cantar o Mahamantra Hare Krishna significa isso, que você vai desenvolver, vai obter prema, amor puro por Deus. You receive Harinam means you direct meet with Krishna. Né, se você canta esses santos nomes de Krishna, significa que você se encontra diretamente com Krishna. You direct take, what is it? Prem, Krishna prem. E ele diretamente dá Krishna prema. Just according or condition stage, you cannot realize. Mas por estar no estado condicionado, né, então você não pode perceber isso. Understand? So this is the difference. So in chanting holy names, then when all offenses disappear, then you realize how is powerful this holy name. Então, por cantar os santos nomes, né, então em algum momento as ofensas vão desaparecer e então você vai poder perceber quão poderosos são esses santos nomes. So tomorrow we will more discuss deeply, analyze what is the difference between holy names and mantra. Então amanhã a gente vai analisar de maneira mais profunda, né, quais são as diferenças entre os santos nomes e o mantra. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki jai. Bolo Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Radhe Radhe Radhe. Guru Radha Ramana Bihari Bihari Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Now you take prasad and go your destination. Agora todos tomem praçada e voltem para seus respectivos destinos. Again tomorrow, listen Hari Katha. E amanhã novamente venham ouvir Harikatha. And understand? And then after you go, Ratha Yatra, everybody come, Ratha Yatra. E depois todos venham para o Rath Yatra, todos venham. Understand? Understand? Next time we'll do also here Ratha Yatra. Before we did. Then after Corona, then stop, na? Da próxima vez vamos fazer um Rath Yatra aqui no Rio também. Antes a gente fazia, né? Mas aí quando veio o Corona, a gente parou. Maybe January, February, we'll do here. Talvez em janeiro, fevereiro a gente faz aqui. Hello, Vrindavan Bihari Lal ki Já. But everybody come, Sampalo, Ratha Yatra 29th, no? 29. 29th, everybody come. Então todos venham. Everybody bring 10 and devotees. E todos venham então para o Rath Yatra em São Paulo, que vai ser no dia 29. E não venham sozinhos, tragam mais 10 pessoas. Don't come alone. Bring at least how many? 10 devotees. Bring. Não venham sozinhos, hein? Você tem que trazer no mínimo 10 pessoas. Bole Ratha Yatra Jagannath Ratha Yatra ki Já. Jai Jai Shri Tomorrow Ekadasi also. Tomorrow Ekadashi. Ekadashi hai? Yeah. Not Mahadadashi, not come. Okay. Tomorrow Ekadashi. So don't eat. And 5 types of ingredients. Everybody also collect this Ekadashi Mahatma, very nice book, this book. And Gurudev Hari Katha, Ekadashi's Katha. And what is his name, Prabhu? Radha Shamsundar Prabhu. He translated very nice, beautiful. And Ekadashi Mahatma is here. Everybody read and collect this book also, this. Então todos, por favor, coletem esse livro também, que ele fala as glórias de Ekadasi, né? The glories of Ambarish Maharaj, every katha is here. Todos os Harikathas de Ambarish Maharaj, todos estão nesse livro. Understand? Bolo Vrindavan Bihari Lal ki Jai Jai Shri Radhe. Jai. Now Mahaprasad ki Jai. Jai.